Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus abençoe muito. Pode se assentar. Sou eu que fiquei incumbido hoje de ministrar a palavra aqui, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Amém? Logo em seguida nós vamos fazer um tempo de oração, tá? E juntos nós vamos adorar ao Senhor. Podemos fazer diferente? Podemos ficar todos de pé agora? Então a gente já faz a leitura da palavra e aí logo em seguida a gente já faz esse ato em conjunto, amém? Em Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Eu quero ter um tempo com você de oração. E durante a semana da consagração, e aquilo que a apóstola Thaís estava falando, é justamente isso. Nós tivemos um seminário aqui de graça, 7 dias. E grandes ferramentas foram entregue para nós pormos em prática. Uma delas foi no dia que o apóstolo André Davi esteve aqui. Ele nos ensinou com algumas ferramentas para justamente nós entrarmos diante da presença de Deus no tribunal celestial e pedir a Ele, eu vou dizer, a intervenção dele em nosso favor. Quem estava aqui, né? Amém? Você que não esteve, nós vamos fazer isso junto. Eu vou fazer aqui uma oração, você pode fazer sua oração do seu lugar. Especificamente, é como se fosse um tribunal. É como se você estivesse pedindo para o teu advogado falar com o juiz. O nosso advogado é Jesus. E o nosso juiz é o Senhor Deus. Mas tem o acusador, né? Que é o promotor da acusação ali, que é o nosso adversário, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, que ele fica ali dia e noite apresentando as nossas acusações. Então eu gostaria que você tirasse esse tempo. Eu não sei qual é a sua petição, mas você pode fazer essa menção diante de Deus enquanto nós oramos, né? Enquanto eu oro aqui, você também pode orar e nós vamos reivindicar isso diante de Deus, amém? Você pode orar em nome de Jesus. Deus, nos apresentamos diante da tua presença e nos achegamos diante do Senhor através do sangue de Jesus. Eu coloco diante da tua presença a importância de estarmos aqui esta noite. Eu necessito da tua ajuda, do teu poder, do teu Espírito, e que o Senhor mova sobre este lugar a tua presença. Que a tua presença seja a única a ter liberdade nesta igreja. Nós pedimos que o Senhor específico seja bem forte nesta questão, dizendo que não haja nenhum outro espírito que possa ter liberdade em nosso meio, mas somente o Espírito de Deus. Porque todos os outros, eles sejam subjugados. Agora, nós pedimos para que o Senhor, neste momento, amarre eles e determine para que eles vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. E nós queremos que o Senhor adentre esta casa, adentre as nossas vidas, capacitando os nossos corações a estar firme de pé diante do Senhor. Temos diante do Senhor
essa ousadia, mas não espírito de covardia, mas de ousadia, de nos achegarmos ao Senhor e dizermos: lembra das nossas vidas, das promessas que o Senhor escreveu ao nosso respeito. Libere ela para essa noite. O Senhor tem uma história para cada uma dessas pessoas. E o Senhor, nós solicitamos ao Senhor, libere ela esta noite. Libera sobre a família, sobre a casa, sobre esta pessoa, sobre o ente querido que ela se dispôs a vir, a pleitear ao Senhor esta noite. Que o Senhor traga esta unção, este nível de poder, esta bênção, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre nós esta noite este poder que transforma, este poder que cura, que renova as nossas vidas. Nós invocamos o Teu nome esta noite, Senhor Jesus, para que todas estas coisas, elas estejam debaixo deste poderoso nome, para que quando acontecer, toda a honra seja dada a Ti, toda a glória, o louvor, pertence a Ti, pois assim o Senhor Deus determinou para que fosse feito, e assim nós queremos agir de acordo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda ao Senhor neste momento. Por favor, pode tomar o seu lugar. Esse é um versículo lindo, né? Porque aqui o apóstolo João, ele está falando sobre as bênçãos final, né, do livro da Revelação. E aqui é como se fosse um convite, né? Dizendo para Jesus que o Espírito e a noiva está dizendo: vem, Jesus. Mas também este grito é para aqueles que ouvem, aqueles que precisam ouvir. Vem. E aqueles que têm sede, que receba de graça a água da vida, de graça, porque alguém pagou o preço. E Jesus, ele, como um mordomo, servo, como a palavra de Deus diz, ele se submeteu à vontade de Deus Pai e cumpriu tudo conforme estava no coração de Deus. E ali ele cumpriu para que hoje eu e você, nós pudéssemos beber da água da vida de graça. Mas Jesus pagou o alto preço. Ele teve a sua morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter esse benefício. Então eu quero colocar para nós algumas reflexões específicas nessa noite. Às vezes nos encontramos em lugares confortáveis. Isso porque nós vamos trabalhar dentro de um contexto em que nós somos espírito, alma e corpo. E dentro desta composição do qual Deus nos fez, que eu vou relatar logo abaixo, nós fomos criados como espírito, alma e corpo. E dentro disso, nós nos sentimos confortáveis às vezes com as coisas simples deste mundo. Eu quero usar um exemplo, alguns exemplos. Às vezes quando a gente se sente confortável, e às vezes crescemos, amadurecemos, estamos debaixo da cobertura do pai e da mãe, atingimos uma fase adulta, mas nos sentimos confortáveis, protegidos, seguros naquele lugar. Alguns ousam e casam, e aí eles partem para uma nova oportunidade de vida. Outros acabam ainda permanecendo debaixo daquela cobertura. Por quê? Porque ali ele se sente protegido, confortável, ele se sente acolhido,
E o grande desafio nosso, quando nós tratamos disso, é que até onde nós nos asseguramos naquilo que nos dá a certeza da fé e da segurança daquilo que nós estamos fazendo. Estou dando algum exemplo porque às vezes pode ser uma conta bancária muito boa, traz para você uma paz, um equilíbrio, fala, uau, agora está tudo em ordem, está tudo seguro. Às vezes uma empresa indo muito bem, obrigado, a gente diz assim, está tranquilo. Mas como está a sua alma? O quanto que nós estamos cansados, fadigados, estressados, com ansiedade? O quanto que nós estamos perturbados com traumas e guardamos isso para nós? Mas a conta bancária, a empresa, a cobertura do pai, tudo isso me deixa tranquilo. Está tudo certo, está tudo bem. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim em na igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo para que o nosso espírito, alma e corpo esteja conservado. Aí a gente vai entrar, eu não quero entrar muito nos detalhes, mas conservar parece que está ao meu domínio, né? Eu preciso conservar, porque se ele vai vir, então alguém tem que cuidar, alguém tem que guardar aquilo, proteger aquilo. E está dizendo de mim e de você, que o nosso espírito, alma e físico, ele esteja irrepreensível. É um desafio, concorda comigo, igreja? É um desafio. Quantas pessoas, quando crianças, não foram feridas em sua alma? Vamos tratar por esse caminho. Quantas pessoas, quando crianças, não foram muito machucados e guardam? Parece que é uma caverna, só ela põe a pedra e ninguém mexe, só ela se esconde lá dentro e suporta um jugo tão pesado e carrega isso por uma vida. E como fica a alma na sua integridade de ser irrepreensível? Eu quero dizer, você não precisa carregar isso sozinho. Eu disse aqui no início, Jesus morreu naquela cruz. Ele pagou o preço. Infelizmente algumas coisas acontecem, mas eu quero compartilhar que aqui existem líderes, pastores, apóstolos, que estão com as mãos estendidas para te ajudar, para orar com você, para chorar com você quando você chora, para se alegrar com você quando você se alegra. Mas entenda uma coisa, só Deus e você sabe disso. Mas quando nós abrimos isso para um homem espiritual ou para uma mulher espiritual, nós vamos ter um acesso maior. Nós vamos compartilhar. Você está tratando de um problema que te pesa e há uma necessidade. Eu tenho o costume de falar quando a gente está com aqueles, vi alguns vídeos de aqueles alpinistas, aquelas pessoas que sobem, eles têm aquela mala, que é uma bag, parece, onde ele aperta um botão aqui, desata, solta tudo, brum.
cai aquele negócio aqui atrás dele, daí ele consegue pegar. É mais ou menos isso. Há uma necessidade quando a gente se encontra com essa pessoa e a gente confia nesta pessoa, nesse pastor, nesse apóstolo, nesse líder de célula que está com você. Há uma necessidade da gente apertar esse gatilho, de soltar ele, de tirar este peso, de tratar a alma. Eu estava justamente falando com alguém essa semana, porque está tudo interligado. O espírito, alma e corpo. Vamos dar um exemplo? Eu estou um pouco acima do peso. Eu já fui magrinho, bonitinho. Já tive um corpo melhor, físico. Mas eu fui relaxando durante o tempo. Isso devido a uma correria. Mas automaticamente não me dei conta de dar sequência, de tratar aquilo. E abandonei. Veio a ansiedade, o estresse, o nervoso. O que a gente faz quando a gente está ansioso? A maioria come, tá vendo? Alguns roem unha, né? Outros fazem alguma coisa. Especificamente, eu como. E sabe o que, por incrível que pareça, que me acalma? É pão. Pão e bolo. Pão e bolo. Pão e bolo me acalma. Mas isso é um problema na alma. Eu preciso ressignificar o porquê disso. Nós estamos debaixo desse mover, não vou dizer de um mover, eu vou dizer que todos nós estamos debaixo desse decreto. Estamos sujeitos a isso. Porque fomos, desde o início, condenados ao pecado. Estamos sujeitos a isso. A passarmos por algumas situações. A diferença é, permanecemos nessa situação. Nós não queremos, nós queremos avançar. Mas diz a Bíblia que o Senhor Deus, em Gênesis 2:7, Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Se Deus soprou vida sobre o homem, e ele tinha a vida eterna, e ele pecou, então houve a morte adentrou neste momento. Eu quero ser resumido nessa parte. Quando Adão desobedeceu a Deus naquele processo, a morte passou a governar a ele. Então houve uma morte de Adão. Adão morreu ali naquele momento? Não. Adão foi colocado para fora do jardim. Amém? Adão e Eva foram colocados para fora do jardim. Mas a morte estava reinando agora. Mas Adão tinha que morrer. Se nós formos pensar espiritualmente, dizemos que perdeu-se a conexão. Foi um rompimento. A água de vida, o relacionamento com o Altíssimo, que toda virar do dia ele tinha, acabou. Acabou pela atitude dele. E isto veio desencadeando isso que nós estamos falando agora, que nós estamos sujeitos a isso. E é interessante eu trabalhar com essa ponta que eu quero compartilhar com vocês. Se nós somos alma, espírito, alma e corpo, e como eles estão interligados, tudo o que você sente, o Espírito de Deus que soprou sobre você, que eu vou dizer que está no espírito do homem que está em você, também sente. E às vezes nós sabemos que nem, por exemplo, vou dizer que hoje todo mundo fica assim. Ontem eu acho que foi até o apóstolo que falou do espírito da mentira aqui, né? E eu quero usar esse exemplo. Às vezes quando a gente se encontra numa situação e a pessoa, vou usar um exemplo simples, assim, olha, diga que eu não estou aqui. E na verdade você está atendendo e fala assim, como você não está aqui? Como é que eu vou falar para a pessoa
Que consciência é essa que você tem que te dava assim, mas isso está errado, como é que eu vou dizer para a pessoa que não está aqui? Eu estou dizendo que há uma ligação que diz, olha, a gente vai colocar, é um filtro que está dizendo para você, não, o Espírito está mostrando para você, ó, isso é errado. Agora a sua alma, se você aceita essa, se não, tudo bem, sem problema nenhum, você ouviu, entendeu, pensou, entendeu, não, tudo bem, fica tranquilo, não está aqui. Eu cumpri com aquilo. Às vezes a gente acha que está muito, não, mas está muito ligado uma coisa no outro, entre espírito, alma e corpo, está muito ligado. A gente age, como é que eu agi? No físico? No falar. Eu entendi a mentira, raciocinei, não, opa, houve um alerta. Opa, você vai falar isso? Não é certo? Ah, mas fica tranquilo, eu raciocinei. Aceitei isso dentro de uma forma de racional. E falei dizendo que é o corpo, o físico, decretando isso. Então eu vou começar pela parte do corpo, que diz assim, em Lucas, o corpo, na verdade eu quero falar, nós temos os 5 sentidos, tá? Os 5 sentidos que nós estamos tratando, nós estamos falando sobre visão, audição, o paladar, o olfato e o tato. Ok? No caso do corpo, nós temos uma visão, está em Lucas 11:34, que diz assim, são os teus olhos a lâmpada do teu coração, do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Aqui nós poderíamos trabalhar bastante coisa. Depende do que você olha e da forma de como você olha. Hoje nós temos o livre acesso da internet, você tem acesso a todo tipo de irregularidade, pornografia, aprender coisas irrelevantes, não tem valor nenhum, mas a gente pode se dedicar àquilo e aprender a viver aquilo. Tudo isso pode nos causar, fazer com que a gente saia e às vezes a gente se sente bem, porque a nossa alma foi saciada. Alguma coisa que estava pendente aqui na alma, eu acabei visualizando e a gente acha que, ou seja, se não nos apresentarmos, se não vermos as coisas de forma coerente, aquilo que edifica, aquilo que nos traz a maturidade, sairemos aqui fora achando que nós estamos como o maioral, e na verdade não. Porque dependendo do que vemos e do que fazemos ali, o nosso corpo não tem luz. Porque não houve uma conexão com as coisas de Deus, mas sim com as coisas do mundo. E o que eu quero dizer para você? O nosso corpo, ele está mais envolvido em ter uma conexão com as coisas do mundo. Por exemplo, quando eu pego alguma coisa, estou usando a minha mão, o tato, para pegar uma coisa que eu quero. Mas antes eu a vi, achei interessante, desejei e assim estou pegando ela. Todo o nosso físico, ele tem uma conexão com as coisas do mundo. Mas também a palavra de Deus, até a pastora Euridice falou isso aqui, nosso corpo, se nós nos envolvermos com as coisas de Deus, ele se torna uma casa habitada pela presença do Espírito de Deus. Então aqui nós temos dois caminhos e nós escolhemos por qual caminho nós vamos trilhar. Isso toda a relação do corpo. Exemplo que eu quero dar agora seria da audição. E olha como isso aqui é interessante. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Mas Provérbios 20, 26 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo um maldizente, cessa a contenda. Às vezes eu vou dizer assim para você, o fofoqueiro vindo falar para você, olha, eu vou usar alguns exemplos rápidos. O teu líder ali, ó, sabe o fulano de tal, olha, você está pisando na bola. Sem lenha, irmão, se você der ouvido para ele, o que ele está fazendo? Fofoca, não, correto? Amém, igreja? Ele não está fofocando? Não está maldizendo aquela pessoa? Mas se ele chegar para você e falar assim, ô irmão, por favor, vamos orar pela vida dele, dá um... Eu te entendi, segura um pouco aí que nós vamos... Se você abraçar essa pessoa, orar por ela, interceder por ela, ou mostrar um caminho para ela, para mostrar uma nova opção de caminho, porque acabou. Não tem a fofoca, não tem a contenda, não tem ali onde pôr mais fogo, porque eu retirei a oportunidade de você jogar lenha na fogueira. Às vezes eu estou com o coração meio triste, falou do Cleuton, e eu falo assim, é verdade, você não sabe é da menor. Eu também sei de uma outra história. Aí jogou mais lenha na fogueira. Quando é que para esse fogo? Quando chega no crente. Um crente cheio do Espírito Santo, com conhecimento, com maturidade, com sabedoria, sabendo se posicionar e falar assim, irmão, peraí, não vamos falar mal dele. Vamos conversar, vamos, o que ele está precisando? Você orientar ele. Acessou, acabou, não tem. Então, ou seja, a nossa audição, ela pode ir tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que Paulo diz para nós em Efésios 4, 29? Se você vai falar, fale das bênçãos. Ainda que a pessoa tenha a sua dificuldade, abençoe a vida dele. Conforme a necessidade. Tem necessidade de falar do fulano? Não, então não fale. Trave a língua. O poder da vida e da morte está onde? Na língua. Você pode gerar vida ou você pode gerar morte. Aí quantas vezes nós não aprendemos a falar sobre o filho, maldizer os filhos, maldizer a esposa, o marido? Nós aprendemos muito sobre isso. E a alma, eu quero dar uma adiantada. Quando a alma está bem e se relaciona bem com todas as coisas, ela na verdade, ela tem o hábito de trazer o conforto e encobre a nossa vontade, afeições e pensamento. Então quando nós falamos de alma, às vezes eu pensei, olha, eu vou fazer uma coisa que não é certa, o Espírito está me avisando, mas eu pensei, se eu me afeiçoar a isso, deixar isso criar gosto dentro de mim, isso vai acontecer, porque eu permiti. Aí eu quero trabalhar, algumas vezes já ouvi falar assim, puxa, eu estava ali e acabei traindo a pessoa, e eu traí, eu vou dizer, tanto no relacionamento pessoal, de confiança, quanto na traição de casal. A gente faz isso porque foi assim, foi de imediato. Aí deu vontade e aí eu agi. Não foi assim, irmão. Você pensou, você viu, você sentiu, você foi deixando isso se afeiçoar dentro de você. Isso foi criando uma história para você. E quando você se viu, você estava desejoso por isso. E aí você só põe em prática. Você só praticou este comportamento. E o Espírito, eu quero adiantar essa parte. Em Romanos, eu vou dizer para vocês, da parte da alma em Romanos, preciso ler isso aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, o teu inimigo, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque está fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Fisicamente, nós não temos vontade de ajudar alguém que está fazendo mal para a gente, concorda comigo? Se você está me agredindo, falando mal de mim, me desejando mal, você acha que eu vou lá me esforçar para te fazer o bem? Racionalmente, eu não consigo fazer isso, nós estamos falando de alma. E muito menos eu vou prestar um serviço. Mas aqui Jesus, através da palavra, o apóstolo Paulo nos orienta justamente a trabalharmos sobre isso, a como tratarmos isso, e como nos relacionarmos, e termos um modelo de mente. Jesus disse: se alguém te bater numa face, vira a outra. Eu já vi crente sorrindo, falou assim: tá bom, bate aqui, toma ali. É o instinto que nós temos. Me xingue alguém que você goste, faça mal, e você reage de forma humana, você vai atingir automaticamente o racional. Você, não, isso aqui é raiva e ira, já vou fazer vingança, e agora? Mas aqui nos mostra que a ira, a vingança não é sua, deixa Deus fazer, filho. Cabe você fazer o quê? Deixa eu me controlar, domínio próprio. Aí nós estamos falando das coisas do Espírito. Vou me controlar, submeter esta vontade a Deus, e vou permitir que isso seja feito debaixo de oração, debaixo de jejum, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, e não agir espontaneamente na raiva. Quer ver um exemplo? Pedro, quando viu que Jesus pegava Jesus, ele já puxou a daga e totalmente emotivo, na raiva, não vai pegar o meu Jesus aqui não. Você, Jesus falou: ei, o que você está fazendo? Você, cara, para com isso. Pega a orelha do cara e põe no lugar. Não é assim. Não é assim. Nós temos exemplos vivos dentro da palavra, e ainda sofremos a dificuldade, colocamos qual o motivo que nos impede. E hoje à tarde eu estava orando a Deus e pedi: Deus, por que a gente age ainda mesmo assim? Nos falta conhecimento, nos falta entendimento, falta nós nos envolvermos mais com a verdade. Quando uma pessoa fala assim: diga que eu não estou aqui, fala assim: ô rapaz, pelo amor de Deus, isso daí não é certo não. O que te impede de falar: estou com medo de perder o emprego? Não é perder o emprego, eu não tenho como fazer uma coisa dessa. Não condiz. Quantas pessoas sofreram na Bíblia? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Quantas pessoas não sofreram? Quantas pessoas não, por se negarem a fazer aquilo que tem que ser feito, mas viver por um princípio. Viver por um princípio de verdade. Porque quando a pessoa olha a você, Deus também não vai te dar um fardo que você não possa suportar. Ele vai te colocar um limite. Opa, esse daqui é crente, ele transmite luz no que ele faz. Se eu pedir para ele mentir, ele não vai mentir. Então quando a pessoa vai olhar para você, ele vai falar: espera um pouco aí, chama fulano lá, fulano vai fazer isso para mim aqui. Porque ele sabe que você não vai. Sabe por quê? Porque ele conhece, porque há luz. E aonde há luz, as trevas não ficam, então não tem oportunidade. Mas isso cabe a mim me comportar e me posicionar, para que eu seja um modelo para que você veja. Em Gálatas 5:23 fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha, nós estamos vivendo uma geração em que, quando a gente fala de amor, a gente fala do amor como uma forma tão simples, é o amor.
o apóstolo em Coríntios, ele fala: o amor tudo suporta. É desse amor que eu estou falando. É desse amor que eu quero dizer que é o fruto do Espírito. Olha, Jesus foi humilhado. Eu não sei se um dia você foi humilhado e guardou raiva no teu coração, mágoa. Jesus foi apedrejado, chicoteado. Jesus teve todos os tipos de punição que você possa ver. Nudez diante de todos. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro para um matadouro, assim ele foi. Até o ponto de subir na cruz e dizer: Pai, está consumado. Ou seja, eu cumpri o que me pediu. Está consumado. Este é o amor que você está vendo. Este é o amor que eu quero usar aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O espírito do homem, eu quero tratar esse nome especificamente assim. Quando nós lemos em Gênesis 2:7, acho que é 2:7 que nós lemos ali, que Deus soprou as narinas dos homens e o Espírito deu vida ao homem e ele passou a ser alma vivente. A esse Espírito que sente o que a alma, o prazer da alma, que compreende, se relaciona, que alerta, que intercede, mostrando para nós: olha, faz sentido isso? E às vezes a gente fala assim: pô, Zé, você não está misturando. Não. Quando nós temos o Espírito vivo, o nosso Espírito vivo, o Espírito Santo vem e habita em nós. Então nós somos um com Ele, como está escrito. Nós nos tornamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Então quando nos tornamos o Espírito de Deus alerta o teu espírito dizendo: ei, e você, opa, espera aí, reflexão, começa a pensar, antes de agir e pôr em prática. Então há uma conexão. Então esse Espírito que Deus nos deu, cria esse relacionamento com nós, nos avisando de tudo aquilo que nós estamos fragilizados, e que nós precisamos, na verdade, melhorar. E Deus fez o homem do pó da terra. Especificamente, se nós morremos hoje, vamos ali num cemitério, jogado numa gaveta, fechou o negócio, do pó viestes, ao pó tornará. Mas e o Espírito? Para onde vai o Espírito? Eu quero dizer para você que o Espírito, quando Deus criou o primeiro homem, que era Adão, e esse homem se relacionava, havia uma intimidade, havia um estilo de vida, havia realizações plena, em que o homem vivia diante de Deus. Mas depois da queda, foi se limitando isso, por conta do pecado. E por isso que Jesus veio. Jesus veio porque não havia mais oportunidade para mim e para você. Então Deus fez o projeto, coloca Jesus de novo, para quê? Para que o nosso espírito, através de nos entregarmos a Cristo, porque Ele transgrediu a regra da morte. Eu só posso matar quem está em pecado. Jesus não andou em pecado, então houve um romper na regra, rasgou o decreto que tinha, porque assassinaram um justo, e não podia então ele morrer. Então como o decreto foi rasgado,
Deus veio como um certo juiz, como o justo juiz, e disse: opa, vocês quebraram o ciclo da vida, ele não é digno disso. Então Deus o ressuscita dos mortos, e Deus o põe à sua direita. Ele dá todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todas as coisas, através deste nome de Jesus, elas se tornem possíveis. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que tínhamos o espírito, vamos dizer, morto, porque está afastado da presença de Deus, não tem conexão com Deus, não tem conexão com a palavra, não tem a base, alicerce, então a gente anda pelos costumes daqui, a nossa alma e o raciocínio, nós criamos e acreditamos e praticamos com o nosso corpo. Mas quando há essa conexão, Deus nos liga novamente a Ele e nos faz ter esse relacionamento único e ímpar. E aí eu digo para você, através disso eu quero que você tenha certeza que, como eu disse, o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede, vem. E qualquer que esteja andando por aí, qualquer um que queira beber da água da vida, beba. Não há conexão, não há quem pregue se não houver uma rendição ao que Deus fez. Jesus se rendeu, e Ele nos chama para que a gente se renda a esse senhorio. Deus, Ele tem um projeto desde a eternidade, nunca fugiu do seu controle. Isso vai se cumprir. O apóstolo Paulo diz numa parte aqui que eu quero comentar com vocês. Eu tenho um mistério para dizer para vocês. Ele diz assim: alguns de nós iremos morrer, outros seremos transformados. Isso ele estava dizendo que no tocar da trombeta, pode ser que seja na nossa geração ou numa geração vindoura, mas no tocar dessa trombeta vai acontecer que aqueles que estavam dormindo serão ressuscitados, mas aquele que estiver firme, este será tomado para o Senhor. E eu quero dizer que você seja esta pessoa, que você esteja pronto, irrepreensível de espírito, alma e corpo. Fique de pé, igreja. Nada melhor do que dizer sobre isto. Jesus pagou o alto preço para que nós pudéssemos ter a vida. Nós podemos beber isso de graça. E eu quero dizer para vocês, se tiver alguém aqui esta noite que nunca confessou publicamente a Jesus como seu Senhor e Salvador, que nunca professou isso por fé, se você quiser fazer agora, esta noite, que você levante a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que queira fazer isso esta noite? Entenda algo muito simples. Não é uma obrigação, mas é por você que ouve, que tem sede de viver e ter uma vida com Deus. É disso que eu estou dizendo. Você pode obter a sua salvação eterna através de um simples, é de graça. Às vezes a gente fala assim, tudo que é de graça é meio duvidoso, né? Eu estou dizendo para você que não, isso não é duvidoso, isso é certo. E se você quiser entregar a sua vida a Deus e aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador, você levante a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém essa noite? Não tem ninguém? Tem alguém que durante a caminhada cedeu o processo, perdeu a direção e por conta de traumas da alma e os comportamentos do corpo te promoveram, e você sabe disso através do teu espírito, você sabe lá, eu me desviei mesmo,
ou perdi o caminho, e você quiser tomar de volta e servir ao Senhor, levante sua mão, nós vamos orar por você também. Tem alguém essa noite? Não tem ninguém? Amém. Eu quero fazer uma oração final com vocês, de que vocês, uma oração mais reflexiva, de que a gente tome cuidado com as nossas falas, com aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, e permita que Deus te dê entendimento e conhecimento das coisas, para que você tenha domínio. A verdade é, quando a gente conhece a verdade, nós somos livres, somos libertos. Não somos presos a rudimentos, a ensinamentos humanistas ou de religiões, mas sim pelo conhecimento da verdade, nós somos libertos. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por esta noite, por estas vidas, pela Tua palavra. O Senhor tem sido generoso para conosco, tem sido um Deus bom, presente, vivo. O Senhor não nos deixa, o Senhor nos ama. Ainda nós, sendo infiel com o Senhor se permanece fiel. Como um bom pai, o Senhor não arreda o pé. O Senhor está ali, pronto e disposto a nos chamar, a dizer: vem filho, vem que eu quero ficar com você. Que Teu Espírito tenha liberdade de se mover em nossas vidas. Conceda para nós a sabedoria. Conceda para nós sabedoria para que possamos tê-la e usá-la de maneira adequada nos nossos dias. Nós agradecemos pela Igreja da Restauração, por tantos ensinamentos que nós temos recebido, por tanto conhecimento que vem sendo derramado sobre a nossa alma. Então eu quero pedir: Deus, abra os céus sobre esta igreja e providencie, Deus, cada vez mais ensinamentos profundos, que a gente possa evoluir no conhecer, mas que nós possamos ter o entendimento de tudo aquilo que nós estamos praticando diante da Tua palavra, para que Teu nome seja engrandecido. Nós não fomos chamados simplesmente para estarmos seguros diante de uma situação ou outra. A nossa segurança é o Senhor. Nós temos a certeza da nossa salvação nesta terra. Nós estamos simplesmente de passagem, mas também queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E diante disso, nós pedimos que o Senhor libere a Sua bênção sobre nós. Libere hoje a Sua bênção sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, sobre as nossas casas, sobre tudo que nós fazemos, aonde nós colocarmos as mãos, o Senhor possa nos abençoar, nos capacitando, orientando e nos ensinando a cada dia como melhorar e crescermos no Espírito, meu Deus. Nós precisamos de uma regeneração em nosso espírito, todos os dias, para que possamos estar firmes cumprindo a Tua palavra. Nos dê a Tua bênção, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Rosélio. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por você ter vindo hoje aqui buscar a Deus. Quem não estava aqui ontem foi o dia do culto da consagração. Pastor, eu não consegui vir no culto. Faz assim, só para mim saber. Bastante gente. Ontem nós estávamos aqui com superlotação, né? Gente, ficaram até gente de pé. Estão falando que a igreja está pequena. O espaço está pequeno, né? Para comportar todo mundo.
Deus está no controle de todas as coisas. Quando o espaço ficar pequeno, Ele vai prover recursos para que a gente vá para um espaço maior. Ou vai prover mão de obra para fazer mais cultos. Né? Força e vigor para nós. Eu creio. Amém. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero abençoar a sua vida, para que você tenha uma semana aí abençoada de descanso, né? Um restante de semana. Lembrando que domingo nós temos celebração de ceia. Os 2 cultos, às 9h30 e depois às 18h30. Amém? Deixa eu abençoar a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. Eu peço que o Teu amor, o amor pleno do Senhor, seja derramado sobre cada coração que aqui está. Eu também, Pai, os abençoo com a graça redentora do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Cada família presente neste lugar, com a graça redentora, a graça do Senhor, a graça que nos salvou, a graça que nos dá vida, que nos conecta com o Pai. Eu peço também que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, que nos traz vida, o Espírito do Senhor que nos restabelece, que nos edifica, que nos conduz, que tem dado ao nosso coração sabedoria, inteligência, o Espírito Santo que nos leva a viver cada dia mais perto do Senhor, Pai. Eu abençoo a sua igreja, Senhor. Eu abençoo este povo, eu abençoo sua casa, sua família. Eu abençoo a sua entrada, a sua saída. Eu abençoo, Senhor Deus, a tua noiva nesta noite, Pai, com toda a sorte de bênçãos espirituais que o Senhor já os abençoou nas regiões celestiais, Senhor. Que eles saem de posse em o nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por mais essa noite de poder estar aqui ouvindo a tua palavra e honrando o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beijo no coração. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus.